O que é o funil de vendas e como isso se aplica no marketing digital? Bom, para você entender, eu vou começar contando uma história para você. Quando eu tinha uns 19 anos, eu estava provavelmente rolando no Facebook e fui impactado por um anúncio em que falava basicamente sobre investimentos. Eu cliquei, cheguei a entrar no site, dei uma olhada, falava sobre basicamente os benefícios dos investimentos, como que eles poderiam melhorar a sua renda de forma passiva, sem você ter que trabalhar para ganhar mais, e como que isso poderia aumentar o seu patrimônio a longo prazo. E eu pensei, cara, realmente isso é muito bacana e eu não faço nem ideia como investir, não sei como começar. Eu tinha um certo dinheiro guardado e aí eu comecei a pensar, comecei a olhar ali e eu vi que tinha algumas informações sobre um curso que eles davam e como que eles poderiam ajudar a aumentar esse meu patrimônio, como poderiam ajudar a investir melhor. E aí eu olhei aquilo e resolvi comprar. Eu decidi que era uma boa opção e comprei o curso. Na época mesmo, sem perceber, eu tinha acabado de passar por uma coisa que nós chamamos de jornada de compra do consumidor. E o que é isso? Basicamente é uma forma que a gente olha o que o consumidor passa até chegar ao momento de compra ou de pós-compra. E basicamente essa jornada é dividida em 4 etapas, que é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e, por fim, decisão de compra. Então, eu passei por essas 4 etapas diferentes. Primeiro foi o aprendizado e descoberta. Eu descobri que existia aquilo e foi um aprendizado. Eu aprendi que aquilo existe e que realmente era alguma coisa que era nova para mim. E aí eu percebi o problema, que é a segunda etapa. Reconheci que eu realmente não sabia como aplicar, não sabia como investir, mesmo tendo dinheiro disponível para poder começar a investir. Terceiro, foi aquela questão de considerar aquela opção. Eu passei a considerar aquele curso que estava me oferecendo naquela página. Eu olhei, analisei e tomei a decisão de compra. O quarto ponto. Eu decidi que aquilo era interessante, então eu comprei. Eu passei por toda essa jornada. Mas tá, se o título do vídeo é funil de vendas, por que eu tô te falando sobre jornada do consumidor? Porque basicamente eu acredito que o funil de vendas é uma forma da visão da empresa olhar a jornada do consumidor. É basicamente uma forma de ver a jornada do consumidor de uma forma que ela possa interferir, de uma forma que ela possa olhar e analisar e entender como que ela se encaixa ali em cada etapa. Mas basicamente no funil tradicional as etapas são atrair, engajar e converter. Essa é a estrutura tradicional do funil de vendas e é assim que as pessoas começam a se organizar em suas estratégias. Mas então, bora falar um pouco mais sobre cada uma dessas etapas. Atrair é uma forma que você vai utilizar para poder fazer com que pessoas cheguem até você. Então você pode atrair por anúncios pagos, que foi o meu caso, por exemplo, quando fui atraído para o curso de investimento. Eu vi um anúncio e aquilo foi que me atraiu até a pessoa, até o site da empresa. Beleza, uma das formas de atrair é o anúncio pago. Mas, por exemplo, você pode utilizar o SEO, que são formas de você melhorar o seu ranqueamento orgânico, a posição orgânica do seu site, por exemplo, quando a pessoa pesquisa no Google, e aí você consegue fazer com que mais pessoas acessem seu site sem necessariamente ter que pagar. Eu, particularmente, eu nunca me aprofundei em SEO, não é um tema que eu domino, então não falo muito sobre, mas não deixa de ser uma opção, não deixa de ser uma forma de você atrair mais pessoas. A segunda etapa, o chamado meio do funil, vai ser a etapa de engajar, que é basicamente a etapa em que o cliente, aquele prospecto, na verdade, ele vai estar em contato com o conteúdo que você disponibiliza para ele, seja ele no seu site, seja ele nas redes sociais, seja no seu canal do YouTube. Então ele vai estar em contato com aquilo que você mostra, com aquilo que você expõe, que você deixa lá. A etapa de converter é basicamente fazer com que o cliente converta, que realize uma compra ou marque uma avaliação ou alguma coisa do tipo. A conversão pode ser uma chamada de ação dentro do seu site, pode ser um anúncio pago levando direto para uma conversão, pode ser uma página de checkout. Então vai ser basicamente a etapa final entre você e o seu prospecto para fazer com que ele se torne um cliente. No meu caso, na jornada de compra do curso de investimento, por exemplo, eu entrei pelo anúncio, mas basicamente quase toda a jornada de compra foi dentro do site. Então, basicamente, teve o anúncio que me levou para lá, mas lá eu descobri, lá eu reconheci o meu problema, lá eu considerei a opção, a solução do problema e eu tomei a decisão de compra, tudo lá dentro. Só que muitas vezes essas etapas elas podem ser muito bem divididas, muito mais separadas do que isso. Por exemplo, uma empresa ela pode divulgar um anúncio, ela pode veicular um anúncio com um objetivo de tráfego. Então, basicamente, ela vai fazer com que pessoas vejam aquele anúncio e vão direto para o site dela. E aí, por exemplo, o site pode ser um blog. E aí, nesse blog tem muito conteúdo, tem falando muitas coisas sobre esse nicho que elas atuam. Então, por exemplo, se é um nicho de saúde, ele vai ter, por exemplo, várias dicas, vai fazer alguns posts, alguns artigos falando sobre as dores que as pessoas normalmente têm e que ela tem
tem a ver com esse problema, ela tem como solucionar esse problema, seja pelo produto que ela vende, serviço que ela faz, mas basicamente ela vai ter um blog lá com conteúdo que vai ser o que a pessoa, o que o consumidor vai ter contato, que nesse caso seria o meio de funil, que é a parte onde a pessoa vai ter contato com a empresa, vai ter contato com o conteúdo que eles disponibilizam. E ok, a partir disso a pessoa já conhece a sua empresa, já conhece aquilo que você tem para falar, você já gerou um certo valor para ela. E aí a última etapa, por exemplo, pode ser uma campanha de remarketing no Facebook, por exemplo, e no Instagram, para as pessoas que entraram no blog e viram algum artigo. Então, se a pessoa entrou lá no artigo, depois saiu, voltou para o Facebook e Instagram, vai vir uma campanha de conversão, por exemplo, para só aquelas pessoas que chegaram a entrar e olharam o conteúdo, seja todo o blog ou algum conteúdo específico, e aí a pessoa cria, no caso a empresa cria um anúncio que vai veicular só para essas pessoas. Então ali você estruturou uma estratégia um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Eu particularmente diria que os negócios que mais podem se beneficiar da estrutura da estratégia do funil de vendas são os autônomos, as empresas prestadoras de serviço e os e-commerces. Isso quer dizer que os demais modelos de negócios, os demais negócios, empresas que vendem produtos ou o que quer que seja, elas não vão se beneficiar disso? Muito pelo contrário, elas vão se beneficiar disso. Mas isso tende a dar mais resultado para esse tipo de negócio que eu te falei. Mas por que eu digo que esses negócios tendem a dar resultados mais claros? Porque basicamente a estratégia de funil de vendas no marketing digital é um meio de você automatizar, de certa forma, a sua prospecção de clientes. E aí, quando você está fazendo isso para um prestador de serviço, ou para um autônomo, ou para um e-commerce, é um pouco melhor porque você consegue criar uma espécie de compromisso com as duas partes. Por quê? Pela internet ainda você consegue, por exemplo, no e-commerce você consegue fechar uma venda por completo. Um prestador de serviço consegue marcar um atendimento, um terapeuta consegue agendar uma sessão e por aí vai. Um supermercado não consegue marcar com uma pessoa para ela ir lá. Uma loja de brinquedos não consegue fechar uma venda pela internet, a não ser que esses dois tenham algum tipo de e-commerce. Mas isso significa que essas lojas, esses negócios, eles não vão ter mais clientes, não vão ter mais resultados aplicando as estratégias? Não quer dizer isso também. Se eles conseguirem atingir o público certo, entregar um conteúdo relevante, fazer com que as pessoas se interessem, eles vão atrair mais clientes para a loja deles. A mesma coisa de um restaurante, por exemplo. Digamos que ele aplica as estratégias e aparece para você um anúncio, um prato que eles fizeram ali que você pensa, meu Deus, eu quero comer esse prato. Embora eles não fecharam nenhum tipo de relação com você ali, você não tem nenhum compromisso com eles, você teve a vontade de ir até lá para poder experimentar aquela comida. Enquanto isso, se o restaurante nunca tivesse anunciado, nunca tivesse colocado nenhum anúncio para rodar, talvez você não descobriria aquele restaurante, talvez você nunca iria lá provar aquela comida deles. E a estratégia de funil de vendas atualmente é uma das mais utilizadas dentro do marketing digital. As duas principais, na verdade, são o funil de vendas e o lançamento. Só que para algumas pessoas, alguns tipos de empresa, para alguns modelos de negócio, o lançamento não é uma coisa que faz muito sentido. Mas por que isso não faz tanto sentido para alguns negócios? Porque a estratégia de lançamento, ela concentra as vendas em determinados períodos de tempo. Então, por exemplo, se você tem uma loja física que abre todos os dias ou todos os dias da semana, então você já tem um custo ali que vai ser todos os dias que está aberto, todos os dias você está pagando, seja aluguel, luz, água. Então você já tem aqueles custos, você vai estar vendendo lá, você tem que fazer dinheiro para poder pagar suas contas. Então não faz sentido, por exemplo, você dizer que você só vai atender o cliente em fevereiro, sendo que ele quer comprar agora e sua loja está lá, está aberta com um funcionário, pagando luz, pagando aluguel, então você não vai deixar de vender agora. Faz mais sentido para você vender agora e não concentrar suas vendas só no mês que vem. A mesma coisa se você for um autônomo, por exemplo, um advogado, ou uma advogada, ou dentista, um médico. Imagina se você é dentista, por exemplo, e você tem uma clínica própria e alguém te liga falando que fraturou o dente e precisa fazer um canal, e aí você vai falar para ela, putz, então, é que eu só vou abrir minhas vendas mês que vem. Mas se cadastra aí na minha lista que eu te falo quando eu puder te atender, beleza? Eu acho que não vai dar muito certo. Então, não é um modelo que dá certo para todo mundo, não é um modelo, não é uma estratégia de marketing que funciona em todos os casos. Além disso, eu falo mais sobre o funil de vendas porque é a estratégia que eu mais tenho utilizado, mais tenho aplicado. Eu já gerenciei mais de R$ 700 mil em anúncios em estratégias de funil de vendas. Então, eu não só acredito no potencial, quanto também tenho visto o potencial dela, tenho sentido como que funcionam as campanhas, aplicando esses conceitos, essas estratégias. E por isso consigo vir aqui falar com vocês, falar mais sobre isso, explicar com mais propriedade o que é. E mesmo esse vídeo sendo mais a teoria da coisa, o que é o funil de vendas, e falando também sobre a jornada do consumidor, eu fiz um vídeo recentemente, que vai estar aqui em algum lugar, o cardzinho, que é basicamente, na prática, como você atrair mais clientes. Ou seja, como você começar a aplicar esses conceitos de forma básica, ou de forma simplificada, que eu mostrei no vídeo, dentro das campanhas do Facebook Ads.
E no curso que eu vou abrir as vagas agora no final desse mês de janeiro, eu basicamente aprofundo nisso, falo mais a fundo sobre o funil de vendas, eu explico e mostro na prática como que eu prefiro enxergar o funil de vendas e como que eu utilizo isso para gerar os meus resultados. Então, se você tem interesse, se você é autônomo, se você gostaria de gerar mais vendas para sua empresa, se você gostaria de atrair mais clientes, eu recomendo que você se inscreva no meu canal e me siga no Instagram, que assim você vai saber quando eu vou abrir as vagas e aí você vai ter mais chance de poder garantir a sua vaga, porque vão ser vagas limitadas, eu não vou abrir para todo mundo, eu vou deixar uma turma com que eu consiga dar mais atenção, dar mais suporte, então fica atento para quando eu soltar. E é basicamente isso que eu tinha para passar hoje, e só reforçando o que eu tenho dito nos meus últimos vídeos, eu estou disponibilizando para vocês poderem falar comigo no Instagram, e lá eu tiro todas as dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o conceito, teoria de jornada de compra, teoria de funil de vendas, ou de qualquer outro vídeo que eu tenho postado sobre Facebook Ads, sobre anunciar no Instagram, no Facebook, então você pode entrar em contato comigo lá, que eu vou te responder, vou tirar suas dúvidas. Então eu fico te esperando por lá. Um abraço e até a próxima.